Vamos hoje, pela graça do Senhor, iniciar mais um livro, mais uma série de exposições, um livro. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, que é o livro onde nós iremos inaugurar hoje com exposições. O livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, nós vamos relembrar aquilo que vimos em Abacuque com o irmão Vitor. Nós fomos expostos na semana passada em Abacuque capítulo 3, onde nós vimos a oração por meio poético, do profeta. E no verso 16 a 19, o profeta Abacuque assim diz, depois de ele conformar a sua vontade à vontade de Deus. Nós vimos que Abacuque inicia com um problema, o profeta tem um problema com o seu Deus, porque o povo, que deveria ser um povo santo, estava praticando toda sorte de maldade, que nós vimos nas exposições, e Deus puniu aquele povo com um povo mais violento e mais opressor ainda. E nós vimos que apesar disso tudo, apesar do juízo anunciado por Deus, apesar da destruição que o povo enfrentaria, nós vimos o cântico que o profeta fala. E ele diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O meu Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternaramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Nós vimos que, apesar de todo o sofrimento que certamente Abacuque e a sua geração iria enfrentar como juízo da parte de Deus, ele confessa a sua confiança no Senhor e descansa a sua alegria e a sua segurança em Deus. Hoje pela manhã, no devocional do nosso irmão Douglas, foi exposto em Salmo 84, e no verso 5 a 7, nós vimos que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ó Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece de diante de Deus em Sião. Ou seja, mesmo diante da aflição, aqui escrito como vale árido, Deus transforma isso em manancial. E no livro de Tiago, que nós vamos ver, nós vamos conectar justamente isso. Se nós vimos sobre a relação do povo de Deus com o sofrimento no livro de Abacuque, agora nos primeiros versos do livro de Tiago, nós vamos também estar dentro desse lema, como o crente se relaciona com a questão do sofrimento, certo? Antes de nós entrarmos propriamente no texto, vamos ler o texto primeiro, depois a gente faz as considerações iniciais. Vamos, Tiago capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que é a perícope que nós vamos nos ater hoje. Assim diz a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Antes de nós expormos cada verso aqui, como é de costume, a gente traz algumas considerações iniciais para que a gente possa entender o livro que nós estamos iniciando, a introdução sobre o contexto onde que a epístola foi escrita, quem escreveu, a data que escreveu.
E nós já vemos no início, no primeiro verso, que o autor da epístola se identifica como Tiago. E a pergunta que fica para nós inicial aqui, quem é esse Tiago? Nas Escrituras, nós vemos que no primeiro século Tiago é um nome muito comum. Nós temos em Atos capítulo 12, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, em Mateus capítulo 10, verso 3. Nós temos Tiago, pai do apóstolo Judas, não o Judas Iscariotes, conforme a gente vê lá em Atos capítulo 1, verso 13. Nós temos em Marcos capítulo 15, verso 40, Tiago, chamado Tiago Menor. E nós temos, conforme Mateus 13, verso 55, Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Certo? A tradição cristã tem defendido que Tiago da epístola aqui é justamente Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Tá? Não poderia ser Tiago o apóstolo, porque Tiago o apóstolo foi morto no começo de Atos. Nós vemos que lá em Atos ele foi morto e pelo tempo que foi escrita a carta, não poderia ser ele o autor. Os demais Tiagos que foram lidos aqui não temos evidências históricas que foram eles que escreveram. E as evidências que trabalham em favor de que Tiago, o meio-irmão de Jesus, é quem escreve a carta, é justamente pelo tempo, certo? Nós temos que a epístola de Tiago foi escrita entre 44 a 62 depois de Cristo. Tiago, o irmão, meio-irmão de Jesus Cristo, quando nós vemos nos evangelhos, ele era incrédulo quanto ao seu meio-irmão Jesus Cristo. Ele não cria que Jesus Cristo, seu meio-irmão, era o Messias. Nós vemos isso, Jesus Cristo ressalta isso, ele não cria no nosso Senhor. Mas isso muda, porque em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, nós temos que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ele tem um encontro com Tiago. Depois de ele se encontrar com os apóstolos, ele se encontra com Tiago, seu meio-irmão. E nós temos então que depois disso, lá em Atos capítulo 12 e capítulo 15, nós vamos ver que esse Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, ele assume a liderança da igreja em Jerusalém. Então nós vemos um Tiago incrédulo quanto ao Messias e um Tiago depois que viu Jesus Cristo ressurreto, o nosso Senhor, que apareceu entre os 40 dias que ele ficou antes da ascensão, ele ressuscita, fica 40 dias, aparece aos 12, aparece Tiago, seu meio-irmão, e aparece a cerca de 500 pessoas. E depois nós temos o evento de Atos capítulo 1, onde nós vemos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que esse Tiago, o meio-irmão, as evidências trabalham que ele é o autor aqui dessa epístola. Tá? Então nós vamos partir do ponto que Tiago aqui é Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, conforme as evidências históricas apontam. A data, como foi dito aqui, ela foi escrita entre 44 depois de Cristo a 62 depois de Cristo. 62 depois de Cristo é a morte de Tiago. Tiago morre como Marte. Nós vamos ver isso durante a exposição. Nós temos também uma questão que envolve os destinatários dessa carta. Porque Tiago coloca aqui que os destinatários são as 12 tribos que se encontram na dispersão. E quando ele fala as 12 tribos, alguns comentaristas vão pactuar da ideia de que ele escreve a judeus cristãos, judeus que se converteram a Cristo. Outros vão entender que ele escreve tanto a judeus cristãos como também a gentios, trazendo aqui uma ideia de 12 tribos no sentido figurado. O que a gente viu em Romanos, que pela fé os gentios também são filhos de Abraão e fazem parte do povo de Deus. Certo? Mas nós vamos adotar aqui a posição de que Tiago está escrevendo para os judeus cristãos, porque a linguagem da epístola é uma linguagem para judeus. Ele pressupõe que os seus destinatários dominam o Antigo Testamento, dominam a Torá. Ele usa também de paralelismo, que é um recurso poético que nós vemos muito nos Salmos, também uma ênfase que demonstra uma escrita voltada para judeus. O outro ponto também que nós podemos verificar aqui é que Tiago, provavelmente, ele escreveu essa carta antes do Concílio de Jerusalém. Nós temos que, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja para discutir a questão da circuncisão dos gentios, onde foi deliberado que os gentios não precisavam ser circuncidados para serem salvos. Então,
como essa decisão foi enviada uma carta, e a carta que, quem puder depois abrir, essa carta que é enviada aos crentes depois da decisão, nós vamos ver que o tipo literário, o estilo literário é bem parecido da epístola de Tiago com essa carta da decisão que foi enviada a toda a igreja em relação aos gentios. Então nós vamos defender que, provavelmente, esse livro de Tiago é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Ele foi escrito ali, provavelmente, logo após a perseguição que começa aos judeus cristãos com a morte de Estevão, lá em Atos capítulo 8. Se os irmãos lembrarem, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, judeus de todas as nações que estavam dispersos por conta dos exílios que nós vimos no Antigo Testamento, eles foram no dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles, confirma a profecia, eles são batizados pelo Espírito Santo, e em Atos capítulo 8, com a perseguição que se inicia após a morte de Estevão, nós temos que esses judeus saíram de Jerusalém e retornaram às suas nações, certo? Ficando os apóstolos e mais alguns. Então nós defendemos que ele está escrevendo justamente para esses judeus cristãos que se dispersaram com a grande perseguição que se iniciou pelos judeus em Atos capítulo 8, tá bom? Então nós vamos adotar aqui a posição de que as 12 tribos são judeus cristãos, que o Tiago, o autor da epístola, ele escreve justamente antes aí do concílio de Jerusalém, que vai tratar dos gentios, tá bom? Vamos então prosseguir aqui com o texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós vemos logo no início que Tiago, ele não se utiliza do seu vínculo parentesco com Jesus Cristo, se a gente pode dizer. Ele não diz Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Ele não diz Tiago, irmão de Cristo. Ele diz Tiago, escravo de Deus, escravo do Senhor Jesus Cristo. E esse Tiago, incrédulo quanto ao seu meio-irmão, seu Messias, agora é um Tiago que inicia a sua epístola falando que ele é escravo de Cristo. E aqui ele não levanta o seu vínculo parentesco, mas ele ressalta a divindade de Jesus Cristo, porque ele chama Jesus Cristo de Senhor e coloca Jesus Cristo igual com Deus Pai. E nós vemos já esse início, esse Tiago, o líder da igreja, que não busca ter proeminência na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, mas ele se coloca como um igual, como servo, como escravo do Senhor Jesus Cristo. E mais, ele se coloca como irmão dos seus destinatários. Ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E ele inicia o verso 2, meus irmãos. Tiago dispensa um tratamento que aproxima esses judeus cristãos que estavam no contexto de grande perseguição, que se iniciou no capítulo 8 de Atos. Judeus não convertidos estavam perseguindo os judeus cristãos, os cristãos, aqueles crentes em Cristo. E ele inicia a epístola não como um líder distante, uma pessoa que por conta do seu ofício estava escrevendo de modo indiferente, mas ele inicia com a expressão meus irmãos. E isso faz toda a diferença na epístola. Esse pronome de tratamento, essa expressão de tratamento, meus irmãos, que vai se repetir em outras partes da epístola, faz com que a epístola tenha uma característica pastoral. A ideia aqui é que Tiago, como um pastor, como servo do Senhor Jesus Cristo, que está preocupado com os judeus cristãos, com os crentes que estão sofrendo perseguição, ele chama de irmãos, traz eles para perto. E então, ele prossegue, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Provação e alegria, irmãos. Aqui nós vemos uma perspectiva, se a gente pode dizer, paradoxal. Como é que pessoas que estão passando por várias provações, ou seja, vários tipos de provações, sejam fome, seja frio, seja dores, seja perseguição física, torturas, prisões,
e por aí vai, vários tipos, angústias, aflições na alma, todo tipo de provações. Como é que uma pessoa que passa por várias provações pode considerar essas provações como motivo de toda alegria? É por isso que isso torna a perspectiva cristã sobre o sofrimento, uma perspectiva paradoxal. Não é incoerente, não é contraditório, mas é difícil às vezes a gente conciliar. Como a gente pode considerar as aflições, as dores, um motivo da alegria do nosso ser? Como pode alguém que está passando por um desemprego considerar o desemprego um motivo de alegria? Como pode alguém que está enfrentando um câncer considerar o câncer um motivo de toda alegria? Como pode, no contexto daqueles que iriam receber a epístola, estarem vendo os seus irmãos em Cristo sofrendo toda sorte, a sua família sofrendo toda sorte de perseguição, toda sorte de mazela, e a própria pessoa sofrendo todos os males da perseguição, ler que Tiago, líder da igreja, que está em Jerusalém, está dizendo que eles devem considerar isso o motivo de toda alegria? Mas Tiago, irmãos, ele não escreve isso, uma carta a toda a humanidade. Tiago, ele destina essa epístola, que nós vamos considerar uma epístola geral, que é para todos os crentes, não é destinada a um grupo específico, mas é lida, né, pelas igrejas e até hoje por nós também, uma epístola diferente do apóstolo Paulo, a Filemon, né, aos Romanos. Nós temos aqui que Tiago, ele não traz isso para todas as pessoas. Os seus destinatários são cristãos, são crentes no Senhor Jesus Cristo. São aqueles que entregaram a sua vida a Deus e entendem que esse Deus, ele governa todas as coisas. Tiago diz que somente os cristãos, eles podem e devem considerar como motivo de toda alegria o fato de passar por provações. Somente os cristãos, somente nós podemos afirmar isso. E às vezes, quando Tiago escreve, os seus destinatários poderiam, como nós de repente podemos hoje, olhar e dizer que é fácil para Tiago escrever. Provavelmente ele está em segurança, está num ambiente aparentemente tranquilo, e ele escreve aos seus leitores que eles devem considerar toda a perseguição que estão fazendo eles muitas vezes peregrinar, não ter onde repousar a cabeça, abandonarem as suas casas e todos os seus bens que lá estão por causa da perseguição em Cristo. Parece muitas vezes ser fácil para esse Tiago escrever para eles: olha, vocês não devem reclamar, vocês não devem se entristecer, vocês devem considerar isso o motivo de toda alegria. Mas veja, irmãos, a história, o relato histórico extra-bíblicos, eles demonstram que Tiago, ele não foi apenas uma pessoa que disse, mas ele também, como ele diz aqui no início da epístola, que ele era escravo de Deus, ele viveu justamente uma vida como servo de Deus. Uma vida que realmente considerou o motivo de toda alegria passar por muitas aflições e provações da parte de Deus. Os relatos históricos apontam que Tiago, ele morreu em 62 depois de Cristo. Dizem que por causa da sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus em Jerusalém, por ele não negar a sua fé, levaram ele até o templo, subiram com ele até o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e jogaram Tiago de lá. Alguns relatos vão dizer que Tiago sobreviveu à queda. E lá embaixo ele pedia que o Senhor perdoasse os seus ofensores. E o relato diz que depois disso ele foi morto a paulada. Assim foi o final de Tiago. Alguém que escreveu e viveu uma vida debaixo daquilo que ele cria. Debaixo daquilo que ele entendia que a aprovação vinha de Deus. Que nós vamos ver aqui, que era para depurar a sua fé.
Tiago não era uma pessoa indiferente, distante, que apenas escreveu. E quando nós vamos mais além ainda, como o texto sagrado, como Tiago recebeu inspiração do Espírito Santo, é a palavra de Deus, é texto da parte de Deus, nós temos que o próprio Deus está afirmando que nós temos que ter alegria, como motivo de alegria ou passar por muitas provações. Deus está falando por meio da vida de Tiago. E novamente nós podemos fazer o mesmo questionamento. Para Deus é fácil afirmar, nós os homens que estamos condenados a toda sorte de miséria e dor, enquanto Deus nada sofre. Mas nós como cristãos sabemos que essa não é a verdade. Nós temos em Cristo um Deus sofredor. Nós temos no Senhor Jesus Cristo um Deus que prova o seu amor por meio da dor, por meio da provação. Nós temos, quando olhamos os evangelhos, como o irmão Jael leu também aqui, nós temos um Cristo que fala que nós devemos ter por todo motivo de alegria ou passar por provações, um Cristo que fez isso pelo seu povo, um Cristo que foi provado em todas as coisas. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma vida marcada por provações. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando para cumprir a sua obra por nós, para a nossa salvação, nós vemos que Cristo ele foi cuspido, nós vemos que Cristo ele foi escarnecido, nós vemos que Cristo foi humilhado, nós vemos que Cristo foi açoitado, nós vemos que Cristo sofreu toda sorte de dor e sofrimento, e como foi lido aqui na liturgia, no final de todo o seu sofrimento, de todo o escárnio que ele estava sofrendo ao cumprir a sua obra por nós, nós vemos aquele grande clamor do nosso Senhor Jesus Cristo expirando. É por isso que Hebreus vai falar que nós ainda não lutamos até o sangue contra o pecado, porque nós temos no Senhor Jesus Cristo um sofrimento até o final, uma batalha de Deus encarnando. Isso é loucura, como os filósofos, os gregos consideravam loucura. Como é que pode Deus, que não morre, que não sente dor, que não tem necessidade alguma, passar por sofrimento por causa de homens, por causa da matéria, encarnar pelos homens? Em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, porque por justo seria fácil morrer, mas Cristo prova o seu amor porque ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É o Senhor Jesus Cristo que está falando. É o triuno Deus que está falando que nós devemos ter por motivo de toda alegria, passar por provações. Não esquecemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sofrem com a morte de Cristo, sofrem para salvar o seu povo. Não esqueçamos que, de maneira única no cosmos, pela primeira vez, o Filho e o Pai estão separados. Quando Cristo grita: Pai, Pai, por que me desamparaste? Imagina o grande sofrimento de Cristo, física, espiritual, e no seu âmago do seu ser, o Pai e o Filho, um só Deus, separados por um breve momento por conta da obra de Cristo por nós, carregando os nossos pecados. Em tudo isso nós temos, irmãos, que Deus se alegrou. Deus se alegrou porque Cristo ressuscita ao terceiro dia, e ele, depois de aparecer, como nós vimos aqui, a diversas testemunhas que viram, testemunhas oculares da sua ressurreição, ele sobe, ele ascende aos céus, e nós temos em Salmos, por exemplo, uma narrativa, uma descrição de que Cristo entra como um triunfante, um guerreiro que triunfou sobre a morte. E ele é recebido aos céus como esse guerreiro que venceu a morte. O madeiro havia vencido várias pessoas haviam morrido pela cruz, mas Cristo vence a cruz por nós. Nós temos que ter
com motivo de toda alegria ao passar por provação, nós temos Cristo como exemplo disso. Um exemplo daquele que provou o seu amor por nós, que sofreu por nós. E mais adiante, além de tudo isso, nós temos que encarar, que é o que Tiago está trabalhando aqui, que o sofrimento para nós cristãos, e assim também para os destinatários primários da epístola, não é algo aleatório. Tiago não está trabalhando aqui que a perseguição que estava cometendo os cristãos, as provações, ele diz toda sorte de provação, todo tipo de provação, e aqui toda sorte de mazelas que nós podemos enfrentar, não vem do acaso. Nós confessamos que o nosso Deus, ele é soberano. E na doutrina da soberania, nós entendemos que esse Deus, ele governa o cosmos. Nada foge do seu controle, nada acontece por acaso. E quando nós partimos dessa doutrina, partimos da doutrina da soberania de Deus, nós passamos pelo sofrimento de maneira diferente. Nós encaramos o sofrimento de um modo totalmente distinto, porque nós não encaramos o sofrimento como obra do acaso, porque nós tínhamos que passar, ou foi um infortúnio da vida e acabou passando por essa provação, mas nós entendemos que a provação vem da parte de Deus. Deus, na sua soberania, nos faz, por algum momento, sermos provados. E a provação, irmãos, implica em sentir dor, muitas vezes em sacrifício. A provação, quando nós falamos em passar por provações, nós não podemos imaginar algo fácil, mas sim algo difícil de passar, mas sim algo difícil de muitas vezes suportar. São dores, são angústias, são aflições de âmago físico, espiritual, emocional, que nós enfrentamos muitas vezes, e quando nós não entendemos que é Deus, no seu governo, que está muitas vezes fazendo com que nós passemos por isso, ou permitindo, muitas vezes de modo passivo, que nós passemos por determinadas coisas, nós devemos entender que isso vem da parte de Deus. Encarar que o Senhor está nos provando por alguma razão. Nós devemos encarar, debaixo da soberania de Deus, como nós vimos em Romanos, que a vontade de Deus, ela é sempre o quê? Boa, agradável e perfeita. E a questão que fica é como é que no sofrimento eu posso afirmar que essa vontade de Deus que está trazendo para mim sofrimento, dor, é uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Isso, irmãos, é a obra da fé. É a fé que nos faz encarar. O homem natural nunca vai dar glórias ao Senhor. A vida dele já não dá glórias a Deus. Muito menos quando ele passa por sofrimento. Quando ele passa por uma situação de desemprego, ele vai reclamar. Ele vai olhar para os céus e ainda vai trazer justiça própria. Por que estou passando por isso? Um homem natural, quando ele passa por uma doença grave como o câncer, muitas vezes ele deixa o coração ainda mais endurecido, porque como pode existir um Deus bom que permite com que as pessoas enfrentem um câncer? Como pode existir um Deus bom se permite a fome e a miséria em muitos lugares? Mas aqueles que têm a fé em Jesus Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro deles, a perspectiva, como nós vimos, uma perspectiva paradoxal, é uma perspectiva que enxerga a realidade como ela é. Uma realidade não culpando Deus, uma realidade não amaldiçoando Deus, como muitos ímpios assim fazem, e até mesmo aqueles que professam a fé em Cristo fazem quando passam por provações. Mas quando nós somos provados, aqueles que têm um Espírito, eles olham para a provação e diz: o que o Senhor está fazendo na minha vida? Como o Senhor quer que eu glorifique a Ele nessa provação?
como isso redunda na glória dele. Irmãos, na provação, o Senhor utiliza como instrumento para derrubar ídolos dos nossos corações. Às vezes o desemprego vai demonstrar que o nosso coração estava confiando na obra das nossas mãos e não em Deus como o nosso provedor. Nós temos os Salmos que diz que é o Senhor que abre a mão e abençoa, e é Ele também que retém a mão e faz com que a prosperidade não venha. Ele é o Senhor do rico, Ele é o Senhor do pobre. Mas nós esquecemos disso no nosso dia a dia. Nós passamos a confiar no fruto do nosso trabalho, das nossas mãos. Esquecemos que o nosso trabalho é apenas instrumento da parte de Deus para abençoar a nós. Muitas vezes o sofrimento, uma doença, vai demonstrar que nós devemos nos aproximar mais de Deus. É muito natural, infelizmente, que nós muitas vezes tenhamos uma fé totalmente passiva, totalmente negligente, mas quando encontramos uma doença que assola a nossa família, assola os nossos filhos, nós despertamos da nossa passividade. E nós passamos a orar, e nós queremos participar da reunião de oração, e nós queremos acordar de madrugada para orar, porque o sofrimento já bateu a porta, ele já entrou. E às vezes Deus vai usar essa provação justamente para nos despertar da nossa passividade, da nossa inatividade em relação à fé. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por angústias na alma, porque nós vivemos uma vida que não tem se apegado ao Senhor como um manancial, como nós vimos no devocional do nosso irmão Douglas. É assim que nós enfrentamos o sofrimento. É por isso que isso, como nós vamos ver, que vai levar à perseverança, é o motivo de toda alegria. Porque nós sabemos que os sofrimentos, nós sabemos que toda sorte de provação que vem da parte de Deus redunda na glória de Deus e no nosso bem. E para nós fica aqui que devemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a nos conformarmos com a sua vontade e enfrentar momentos de aflição e de dores, de modo a glorificar o seu santo nome e de modo a realmente entender o que nós estamos passando. Porque muitas vezes nós somos provados, nós vimos isso em uma da EBD que envolve disciplina, nós somos disciplinados por Deus por meio das provações e nós passamos pelas provações sem sequer sermos despertados em relação a isso. É evidente, Deus está falando o que nós devemos mudar, mas nós não mudamos. E Paulo vai prosseguir, irmãos, porque esse sofrimento, Tiago vai prosseguir, esse sofrimento, essas provações, uma vez confirmada, verso 3, ela produz perseverança. A aprovação da fé produz perseverança. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, se os irmãos puderem abrir, 1 Pedro capítulo 1, versos 6 a 7, o apóstolo Pedro vai trazer um paralelo que nós estamos vendo aqui em Tiago, em relação aos sofrimentos. Ele diz assim para aqueles que estão recebendo a epístola: nisso, ou seja, no sofrimento, nas provações, e nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui, irmãos, que a provação é como se fosse um processo de purificação da nossa fé. A ideia é que quando nós somos provados por Deus,
A ideia que ele trabalha aqui, que Pedro vai trabalhar, que fica a ilustração que Pedro trabalha aqui, é que quando nós temos um metal, que é o ouro, ele precisa ser purificado, porque existem impurezas que vêm junto do metal quando ele é retirado, quando ele é extraído. A imagem que Pedro está trabalhando aqui com a nossa fé é que quando o ouro ele é jogado no fogo para ser peneirado, para ser purificado e retirar todas as impurezas, nós temos um ouro muito mais valioso, um ouro mais puro. A ideia que nós temos que trazer, que Pedro está trabalhando e que Tiago vai trabalhar também, é que passar por provações é justamente isso. Passar por provações é passar por um processo onde, assim como o ouro passa pelo fogo, nós também passamos por dor. Nós passamos por sofrimento. E isso faz com que a nossa fé seja purificada. E nesse processo o pecado ele está sendo eliminado. E nós estamos perseverando nessa caminhada. Os ímpios, irmãos, eles não perseveram na provação. Eles não podem perseverar. Nós perseveramos. E quando nós pensamos na perseverança, a perseverança, como nós temos, a perseverança dos santos, é a ideia de que nós estamos sendo tanto preservados por Deus na nossa caminhada cristã, como estamos vencendo os obstáculos. É por isso que, biblicamente, a perseverança ela é encarada como algo ativo. A perseverança produz uma fé que não é passiva, é uma fé ativa. A ideia é que nós estamos passando por provações e nós não estamos sentados, desanimados, desistindo, mas nós estamos, pela graça do Senhor, de pé. E nós continuamos a caminhar, mesmo durante as provações, com dores, com aflições, continuamos a caminhar e estamos perseverando assim. Veja que a perseverança do crente não é conformismo, não é resignação. O conformismo é o quê? É uma conduta passiva. Eu não tenho o que fazer. O que tiver que ser, será. Estou passando por provação, eu tenho que aceitar isso e vamos, de uma hora isso vai passar. Isso não é a ideia de perseverança. A perseverança aqui é encarar o sofrimento de modo ativo, é correr para Deus, é louvar o nome de Deus, é buscar o Senhor, é agir de modo ativo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 12, vai dizer que a perseverança, vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação. Nós entendemos que a nossa fé é dada por Deus, é dom de Deus, não é por obras. Isso ficou muito claro para nós na exposição de Romanos. A nossa salvação é pela fé unicamente no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, e não por obras. Mas uma vez que nós recebemos da parte de Deus a fé, nós somos chamados a viver ativamente, porque essa fé ela produz frutos. A epístola de Tiago vai se preocupar justamente com isso, como nós veremos mais à frente nas exposições, que a fé do crente, uma fé verdadeira e genuína, é uma fé ativa, é uma fé que vem acompanhada de obras, não obtida por obras, mas ela é acompanhada por obras. Muitas vezes nós temos uma postura, por cremos na doutrina correta, da salvação pela fé somente em Cristo, nós temos uma atitude passiva em relação a Deus. Nós temos uma atitude preguiçosa, afinal de contas, nós somos monergistas, Deus faz tudo, eu fico parado só recebendo. Na salvação, sim, ele é monergista. Mas o Deus que salva de maneira monergista é um Deus que fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Fala que nós devemos perseverar, irmãos. Nós não conseguimos imaginar alguém perseverando estando parado. A ideia de perseverança é a ideia de uma pessoa caminhando, peregrinando, e mesmo durante toda a aflição ela cai, mas ela levanta. E na perspectiva cristã, nós caímos, mas nós somos levantados por Deus. Nós confiamos no Senhor e nós continuamos a perseverar. Por isso nós devemos ter muito em nossa mente esse ponto que nós não devemos viver uma vida passiva diante de Deus. E aqui muitas vezes nós
temos os pontos críticos e legítimos em relação aos cristãos pentecostais, mas nós não podemos dizer que eles não vivem muitas vezes ativamente em relação ao Senhor. Às vezes nós passamos por reuniões de orações que ocorrem nessas igrejas pentecostais, dias de semana, lotados de pessoas. Enquanto nas nossas igrejas, até mesmo as reuniões mais importantes, muitas vezes, tem muitas ausências. Isso não é herança reformada. Quando nós lemos a tradição reformada, nós não vemos uma fé passiva. Uma passividade não mudaria a Europa. Não transtornaria a Europa como transtornou a fé reformada. Uma fé passiva sem obras não leva as pessoas a morrer na fogueira, mas leva à fuga, ao esconderijo, não em Deus. Nós temos como herança reformada, porque é uma herança bíblica, uma postura de que nós labutamos pela fé. Calvino, no final da sua vida, nos últimos anos, ele estava todos os dias se reunindo e cultuando a Deus. Todos os dias em Genebra, ensinando. John Knox, a mesma coisa. Os grandes homens da fé, como nós vemos em Hebreus, são homens que são marcados porque são homens que lutaram pela fé. Homens que não ficaram parados. Da mesma forma, irmãos, Tiago, Deus está dizendo para nós que a provação não deve nos levar à estagnação, mas a provação deve nos levar a perseverar, porque vem da parte de Deus. Deus está nos provando, e isso redunda na glória dele, isso redunda na nossa perseverança e no nosso aperfeiçoamento. Nós sabemos disso. Nós que temos muitos anos de crente, nós sabemos disso. Como o pastor Sami sempre dizia, saber fácil, menino sabe. Difícil é praticar aquilo que nós sabemos. Isso é coisa de homem maduro, de adulto, e não de garoto. E essa perseverança, irmãos, que Tiago está trabalhando, essa perseverança que é produzida pela provação da nossa fé, essa perseverança, ela deve ter ação completa, para que nós venhamos a ser perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A ideia, irmãos, a ideia que Tiago está trabalhando é que a perseverança, ela não pode ser apressada. Existe um processo, que Deus governa esse processo. É Ele que diz, agora se inicia a aprovação, e é Ele que dirá, agora eu te darei alívio. Ele, na sua soberania, governa a aflição. E na aflição nós estamos no Senhor perseverando. Mas nós não podemos dizer, tá bom, Senhor, chega. Entendi. Chega, não preciso sofrer mais. Já entendi o que o Senhor quer da minha parte. Não, o Tiago está dizendo que a perseverança, ela deve ter ação completa. Somente Deus sabe, porque Ele fez o ciclo da provação. Ele montou o ciclo necessário para nós sermos provados. E muitas vezes, nós passamos por provações, não encarando como motivo de toda alegria, e muitas vezes querendo apressar. Mas nós devemos descansar o nosso coração no Senhor. Descansar e saber que Ele fará com que essa provação ocorra no tempo oportuno. Nós encaramos aqui a ideia da perseverança como um exemplo de um paciente que recebe um diagnóstico de uma doença grave, onde é necessário que ele faça um tratamento médico. O tratamento médico estabelecido dura um tempo e não é possível apressar. Quando nós quebramos o braço e colocamos gesso,
A gente não pode no dia seguinte afirmar, não, já estou bem, eu recuperado, vou quebrar o gesso e vou voltar plenamente. Não, existe um tempo. Nós precisamos de acompanhamento médico. Nós tiramos o gesso e o médico faz avaliações, exames, para saber se realmente estamos bem. E não somente isso, ainda vem a sessão de fisioterapia para a recuperação dos movimentos. A ideia da perseverança é justamente isso. Ela tem o seu tempo. Não adianta a gente apressar. Assim como nós não podemos apressar a nossa recuperação da nossa saúde, também nós não podemos apressar o tempo necessário para a nossa aprovação. Ela deve ter ação completa. E por que isso? Por que ela deve ter ação completa? Existe uma finalidade. A perseverança ela deve ter ação completa porque ela fará com que nós sejamos perfeitos e íntegros. Veja, irmão, perfeição não é sem pecado. A ideia de perfeição e íntegro aqui é uma ideia de nós sermos maduros. A ideia de nós sermos experientes. Porque uma vez provados, essa provação produziu perseverança, nós tivemos a perseverança na sua ação completa, conforme Deus determinou, isso vai redundar na nossa perfeição, ou seja, amadurecimento, e na nossa integridade diante de Deus. E é assim que ocorre nas nossas vidas. Quando nós somos provados, nós que já passamos por provações e glorificamos a Deus, nós olhamos para trás, e isso nós temos visto nas orações, porque nós pedimos nas orações, e depois nós voltamos aqui e temos as nossas orações respondidas pelo Senhor. Ou seja, muitas vezes o momento de provação que nós passamos, depois nós damos testemunho na oração de que o Senhor deu alívio. E nós falamos o quê? Eu fui tratado em determinado aspecto da minha vida. Ou seja, eu fui aperfeiçoado. Eu estou mais íntegro diante de Deus. Eu estou maduro diante de Deus. Essa é a ideia da caminhada cristã. É por isso que Hebreus vai falar sobre a progressão da nossa fé. A ideia de que o cristão ele vai caminhando, ele vai perseverando, ele vai passando por várias provações, de vários aspectos, emocional, físico, espiritual, mas ele vai perseverando, ele vai vencendo no Senhor. E ele vai sendo experimentado, ele vai ficando mais maduro. Aquilo que antes assolava ele não assola mais. O pecado que dominava ele não domina mais. Porque ele está perseverando no Senhor. Ele está sendo aperfeiçoado por Deus. Ele está sendo íntegro diante do Senhor. E quando ele fala também em nada deficiente, isso aqui é um paralelo, é a mesma ideia. Nada deficiente é ter todas as partes funcionando. Não ser deficiente é ter todas as partes funcionando. É justamente a ideia de perfeição, tá? A mesma ideia de amadurecimento. Redunda nisso. Em nada sejamos deficientes, não tenhamos falta em nada, porque na provação, na perseverança, nós fomos experimentados por Deus e aquilo que estava deficiente em nós, às vezes uma negligência, uma luta contra o pecado que nós estávamos sendo vencidos, agora nós não estamos mais deficientes nesse ponto. Porque o Senhor nos sarou e nos curou por meio da provação. É isso que nós devemos ter em nossa mente, irmãos. É assim que nós devemos encarar as provações da nossa vida. E cada um individualmente sabe. Ou a provação que está passando, a provação que já passou. Mas hoje nós devemos sair daqui orando ao nosso Deus para que Ele nos dê força, nos capacite para enfrentar o sofrimento dessa maneira. Não passar com um conformismo que tanto faz, eu tenho que passar por isso. Nem amaldiçoar o nome do nosso Deus, nem murmurar contra o nosso Deus. Deus nos livre disso, mas encarar como instrumento de Deus e motivo de toda a nossa alegria. Somente Deus pode produzir esse sentimento em nossos corações. É por isso que nós entendemos que a palavra de Deus, a epístola de Tiago, tem seus destinatários como cristãos. Para um homem que não é natural, o chamado é de arrependimento. Para um homem que não professou o nome do Senhor Jesus Cristo, o chamado é
confesse o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para que aí sim, uma vez submetido à vontade de Deus em Cristo, possa enfrentar alegria na provação, e não tristeza, angústia e desespero, como é comum aos homens. Que possamos também, irmãos, ter uma fé ativa. Nós temos falado muito isso nas reuniões de oração. Como é difícil a gente perseverar na oração. Como é difícil a gente manter uma disciplina orando todo dia. É difícil. Grandes obstáculos surgem e muitas vezes nós somos encontrados por Deus não como crentes que estão perseverando. E nós conversamos aqui que quando nós conseguimos ter um dia de oração ao Senhor, quando nós iniciamos o nosso dia louvando a Deus em oração, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a Ele porque nós estamos levantando das nossas camas, estamos podendo cumprir os nossos afazeres diários, louvando o santo nome dEle, porque se nós estamos indo para o nosso trabalho, porque Ele abriu a mão e está nos abençoando, quando nós sentamos na nossa mesa e comemos, sabemos que a chuva caiu do céu, a terra deu seu fruto, e vários fatores fizeram com que um arroz chegasse no meu armário, nós enfrentamos aquele dia de maneira muito diferente. Nós encaramos as provações daquele dia com alegria. É totalmente diferente a nossa lente quando nós estamos orando ao Senhor. A oração, perseverança, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que, lá em Mateus capítulo 10, que aquele que perseverar até o fim, esse aqui seria salvo, esse aqui será salvo. Veja, Cristo que nos salva pela fé somente nele, é o Cristo que fala assim, ó, se vocês não perseverarem até o fim, vocês não serão salvos. Por quê? Porque a fé que vem de mim é a fé que produz perseverança. A fé genuína que vem de mim é uma fé que vai fazer com que vocês perseverem até receber a coroa da salvação. Nós devemos enfrentar a nossa vida não sem propósito, mas realmente como uma peregrinação, onde o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós encaramos a vida assim, e a ideia que Hebreus vai trazer de perseverança também, perseverando todos os dias, tendo o Senhor Jesus Cristo como alvo da nossa fé, como autor e consumador da nossa fé, nós vamos agir ativamente em todos os sentidos. A fé genuína, irmãos, faz brotar de nós isso. É um paralelo que envolve soberania de Deus e responsabilidade humana. Aquelas duas linhas, que lá no ponto final se une, que é difícil para nós relacionarmos isso, mas Deus está falando que nós devemos perseverar, que nós devemos produzir frutos, que nós devemos orar, que nós devemos estar em comunhão, que nós devemos viver a nossa vida tendo Deus como alvo. Aqueles que perseveram, perseveram no Senhor. Aqueles que perseveram, vivem a sua vida para o Senhor. Os projetos de trabalho, os projetos profissionais estão abaixo de Deus. Os projetos familiares estão abaixo de Deus, porque nós estamos perseverando e perseverando no Senhor. E essas coisas, por mais importantes que sejam, não podem nos tirar do caminho. O pecado nos tira do caminho, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós não temos aqui uma ideia de alguém que persevera caminhando, alguém que não se detém no caminho, alguém que não anda no caminho errado e alguém que não se assenta, mas ele continua caminhando, porque ele tem prazer na lei de Deus. Que venhamos pedir ao Senhor que Ele produza em nós justamente isso. Uma fé não mecânica.
a congregação surge, os que estão aqui da base, surge porque justamente nós vimos uma realidade mecânica nas igrejas reformadas. Uma mentalidade de bater ponto no culto a Deus. Uma mentalidade de hoje eu estou aqui, passei meu ponto na entrada, sento, bato meu ponto na saída e vou embora. Culto sem vida. E quando a congregação surge totalmente na providência divina, nós sabemos disso, totalmente, os irmãos sabem a história da congregação, como surge a congregação, nós tínhamos o nosso coração cheios para não caminharmos nos mesmos erros que outros estavam caminhando. 5 anos se passaram. 5 anos. E a pergunta que fica para nós hoje, nós estamos perseverando? O nosso coração ainda queima pelo nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso coração queima pelo nosso Senhor como foi pela primeira vez quando Ele alcançou os nossos corações? A fé, irmãos, genuína é uma fé que produz em nós perfeição, produz em nós integridade, produz em nós toda a ausência de deficiência, porque nós estamos próximos e unidos àquele que é pleno. Nós estamos em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nada de bom nega a nós. Que possamos olhar para trás, para quando nós fomos chamados por Cristo, para o ponto inicial da congregação, e pedir ao nosso Deus: Senhor, nos faça perseverar. Nos faça a ter a mesma energia, o mesmo comprometimento por Ti, como nós tivemos há 5 anos atrás. Nos faça, Deus, ter o nosso coração em chamas por Ti. Não uma fé morta. Não conformismo, mas realmente uma perseverança no Senhor. Que o nosso Senhor, só Ele pode fazer isso, irmãos. Nós apenas oramos, pregamos, mas se o nosso coração não queimar por Deus, realmente o nosso trabalho vai fazer com que nós não venhamos nos compromissos. Porque muitas vezes nós temos sido encontrados por Deus pesados, fomos colocados na balança e o resultado não foi bom. Nosso coração não tem queimado mais por Deus. Nosso coração não tem queimado mais pelo Senhor. Que nós não venhamos a cair no mesmo erro de daqui a 10 anos ser mais uma igreja que os irmãos batem ponto para vir na casa do Senhor. Que os irmãos batem ponto quando vem a oração. Mas que possamos, nosso compromisso seja uma expressão de uma fé que devolve ao Senhor com os nossos esforços aquilo que nós temos recebido, que ainda assim é muito aquém. As bênçãos espirituais e a salvação que nós recebemos. Não façamos pouco caso, como vimos na devocional do nosso irmão Jael, que muitas vezes fazemos pouco caso da cruz, fazemos pouco caso de Cristo. Afinal de contas, é um homem, é um Deus que há 2000 anos morreu por mim. Eu já ouço isso desde que nasci, criado na igreja, e isso já não faz mais queimar o meu coração. Mas que nós venhamos a ter uma vida que Deus tem nos levado, não somente naquilo que é aparente, daquilo que é visto, mas em nossas casas. Às vezes, a falta de compromisso nosso com a igreja local é uma expressão da falta do nosso compromisso com Deus na nossa vida diária. Nós não temos compromisso com Deus. Nós não perseveramos em Deus. Isso vai redundar com que nós não temos compromisso com a sua igreja. O grande desafio para a igreja na modernidade. São muitos espetáculos,
Muitos espetáculos têm tirado a nossa atenção do alvo que é Cristo. Muitos. Mas nós somos daqueles que não desanimamos. Nós somos daqueles que perseveramos em Cristo. E o Senhor hoje fale ao nosso coração e mude o nosso caminho de uma inatividade nele para uma fé ativa, frutífera, de amor e que aquece o coração quando senta ou quando se ajoelha para orar a Ele. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque